Olá, abençoados, graça e paz. Passando por aqui mais uma vez para ler um pouco, dar continuidade à leitura aqui da Epístola de Paulo, no capítulo 1, do qual nós lemos até o 7, e eu vou dar continuidade aqui do 8 em diante, Romanos 1:8. E lembrando a vocês que Paulo, o apóstolo dos gentios, é a função de Paulo, a missão de Paulo era levar aos gentios que quem estava em Cristo, quem estava na nova aliança, no Novo Testamento, nenhuma condenação teria para quem está em Cristo Jesus, do qual somos nós, os gentios, e que nós não passamos por juízo, e que nós já passamos direto para a segunda aliança e para viver somente por fé. Por que, Lira? Porque nós, os gentios, os brasileiros e todos os outros países do mundo de hoje não foram incluídos, aliás, todos os países do mundo, com exceção de Israel, não foram incluídos na primeira aliança, entende? No primeiro pacto. Na lei e os profetas, nós, os gentios, nós não fomos incluídos. Por quê? Porque a manifestação de Deus como Espírito, como Deus de Israel e como Jesus de Nazaré, essa não são dois Deus, é somente um. Quando Deus estava na manifestação como Deus de Israel como Espírito, o Jesus de Nazaré não existia. E quando quando Deus estava na manifestação como Jesus de Nazaré, o Deus de Israel como Espírito deixou de existir. E que nós, os brasileiros, nós, os gentios, nós não fomos incluídos nem no Deus de Israel e nem no Jesus de Nazaré. Nós fomos incluídos na última manifestação de Deus para sempre, como o Cristo ressuscitado, Espírito já habitando em nós. E que como nós somos depois da cruz, e tudo aquilo do qual o Deus de Israel e o Jesus de Nazaré veio fazer, né? Então, nós já somos depois de tudo feito. Então, é para nós viver só por fé. Por fé em quê? No que ele fez. Que, infelizmente, esse sistema religioso, ele não prega isso, ele não leva esse esclarecimento, esse entendimento, porque eles só pregam por torpe ganância. Eles só pregam para te roubar, para te assaltar. Eles só pregam para manter um engano e se fazer poderosos como eles são, ricos, e te enganando, te roubando. Entende, meu amado? Então, olha, a missão de Paulo é o que nós fazemos aqui, tentar esclarecer, tentar levar o entendimento do que é a graça de Deus em Cristo. E que a graça de Deus em Cristo nos basta. Mais nada, meu amado, só a graça, tudo de graça, para você crer. Então, Paulo continua falando aos Romanos aqui, olha, no capítulo 1, no versículo 8, o amor de Paulo pelos cristãos de Roma é seu desejo de vê-los. Então, Paulo escreve uma carta aqui aos Romanos, né? E ele diz aqui no 8, ele diz, olha, Romanos 1:8, primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós. Vós quem, Paulo? Os romanos. Os romanos da geração de Paulo, daquela geração antes do ano 70, do qual eles viviam
e que eles estavam esperando a consumação daquele século. Entende? Com a volta do Filho do Homem, que se deu no ano 70, que o pastor manda tu esperar ele voltar. E que o Flávio Ferreira está esperando. E diz que está em graça. Entende, meu amado? Então, ele continua aqui, olha. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo, esse mundo, né, não é o mundo de hoje. Esse mundo do qual Paulo está se referindo é o período de tempo do qual eles estavam vivendo, daquela geração, do ano 70, a primeira era, o primeiro século da era cristã. E que era o quê? Qual era o mundo? A terra habitada. A terra daquela geração do qual existia somente Israel, Roma e as cidades circunvizinhas. Não existia esse mundo de hoje. Entende, meu amado? Então, meu amado, olha, isso daqui é para pensar. Isso daqui não é a macumba do pastor, meu amado. Isso daqui é a sabedoria de Deus que está em mim, que está em você e que está nos eleitos. E que você precisa crer para que o Espírito que habita em você dê entendimento. Então, olha, ele continua aqui e diz assim no 10. Em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Então, Paulo está falando aqui, né? Paulo está falando aqui em minhas orações e suplicando. Paulo, ele era judeu, né? Paulo, ele era judeu e como nós cearenses, como os brasileiros de vários estados do Brasil, você tem uma maneira de falar. Você traz alguma coisa que é regional. Então, essa mania, por exemplo, é de repartir o pão. Essa mania é de inferno, Satanás, diabo. Tudo isso era coisa deles lá, dos judeus. Que para eles lá é um entendimento e para nós é outro. Então, Paulo era judeu e Paulo se converteu ainda na igreja primitiva, como eu já expliquei para vocês. Paulo jejuou, Paulo raspou a cabeça, Paulo deu o dízimo, Paulo se batizou, Paulo batizou, Paulo cortou o bigulinho, o prepúcio, que é o quê? É a circuncisão. Então, Paulo, ele fez tudo isso antes de receber a revelação do Evangelho. Por isso que vocês precisam ter esse entendimento, para que você não seja enganado. Por que, Lira? Porque o pastor diz assim, olha, Paulo batizou, nós temos que se batizar também. Paulo jejuou, nós temos que jejuar. Jesus batizou. Mas, meu amado, nós não fizemos parte de nada disso. Nós não fizemos parte da antiga aliança. Paulo se converteu ainda na antiga aliança. Mas Paulo, quando ele recebeu a revelação, ele recebeu uma função. Ele recebeu uma missão de Deus. Então Paulo passou a viver somente por fé, a pregar a graça, o evangelho da graça, do qual somente ele teve esse entendimento. Nem Pedro, nem Tiago e nem João, porque eles pregavam o evangelho da circuncisão, o evangelho do reino de Deus, o evangelho do Jesus de Nazaré. Entende, meu amado? Que tinha que viver por quê? Por obra. E eles foram julgados conforme as suas obras. Eles, os judeus, nós não fomos julgados. Nós não entramos em juízo. Nós nunca vivemos por obra.
O gentio, meu amado, foi Deus levantou Paulo para dizer que para o gentio nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Onde é Lira que tem Cristo Jesus? Só nas cartas de Paulo, meu amado, que o teu pastor não prega. Quando ele prega é só jargões. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eles, todos eles. Vocês, cães, vocês são tudo contra nós e contra Deus. Vocês são o Satanás, vocês são os opositores. Entende? Então, Paulo continua aqui no 11 e diz: porque muito desejo ver-vos falando com os romanos, tá? E eu falando com vocês. Porque muito desejo ver-vos. Se você for trazer isso aqui para o futuro, Paulo tem que estar vivo, né? Para quê? Para ir ver eles. Entendeu, meu amado? Você entendeu? Porque muito desejo ver-vos a fim, por isso que nada aqui do Evangelho, nada da Bíblia inteira, né? Nada pode se botar para o futuro. Por que, Lira? Porque tudo já aconteceu, Juninho. Não tem mais nada para acontecer. É para você crer no que já aconteceu. Entende, meu amado? Já aconteceu tudo, ele já fez tudo. Tetelestai, está consumado. E nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Se não tem condenação, meu amado, está faltando o quê? Se não tem condenação nenhuma, que o teu pastor diz que tu é o Satanás, tu é o diabo, que Jesus vai voltar e tu vai ficar. Isso é uma macumba, meu amado. Cresça no entendimento de Deus, meu amado. Não tem mais nada para acontecer, meu amado. Sabe o que tem que acontecer somente? Esse teu tempo do qual Deus determinou aqui na terra, como embaixador de Cristo, como um espírito revestido dessa tua carninha, esse tempo se vencer. Nós temos um vencimento, meu amado. Todos nós temos uma validade. E quando essa validade chegar, esse teu homem terreno, ele vai deixar de existir, ele vai perecer. E o Espírito de Deus, que é o verdadeiro Filho de Deus, que já veio de lá, do céu, não vai passar mal, não. Ele vai ser arrebatado, ele vai ser puxado com força. E você vai de encontro no Senhor, nos ares, com um corpo igualzinho ao dele. Glorificado, meu amado. Então, no 12 ele diz: isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Você vê que aqui Paulo só fala de fé, pela fé, pela fé, pela fé. Não tem a macumba do pastor, meu amado. Não tem a macumba do pastor. A começar pela macumba da Santa Ceia. Nunca teve Santa Ceia, aqui na Bíblia não tem Santa Ceia. Vocês me chamam de herege, né? Mas as perguntas que eu faço para vocês, doutores, vocês nunca me respondem. Qual é o capítulo, qual é o versículo daqui da Bíblia inteira que tem a macumba da Santa Ceia? Não tem. Não tem, cãozinho, não existe. Qual é o capítulo, qual é o versículo da Bíblia que tem mandando tu aceitar Jesus? Qual é? Não tem. Qual é o capítulo da Bíblia e o versículo da Bíblia que diz que se Jesus voltar, você vai ficar? Qual é? Não tem, cãozinho. Só tem para você, para tu roubar as pessoas que já não tem nada. Essa é a verdade. Onde é que tem aqui na Bíblia qual é o capítulo, qual é o versículo, para pegar envelope? Aonde é que tem? Onde é que tem aqui falando na Bíblia que é para botar uma porta na igreja, dentro da igreja e você passar pela porta? Onde é que tem aqui na Bíblia mandando tu fazer voto? Aonde é que tem qual é o capítulo, qual é o versículo e que é para o gentio? Nas cartas de Paulo. Porque Paulo diz aqui que se alguém não prega a sã doutrina, se alguém não prega o evangelho da graça, é anátema, é enfatuado, não sabe de nada.
Então, meu amado, vocês, né? Vocês estão desmoralizados. Vocês estão desmoralizados, mas que infelizmente vocês se tornaram ídolo e que essas pessoas que se dizem crente, que se dizem servir a Deus, infelizmente eles estão perdidos, eles se perderam no véu da religião e não tem entendimento de nada. Não sabe quem é o Deus de Israel, não sabe o que ele veio, não sabe para quem foi, não sabe até quando durou o Deus de Israel, não sabe quem é o Jesus de Nazaré, não sabe para quem ele foi, ele veio, não sabe até quando, não sabe qual foi a missão dele, e você faz uma farofa do Deus de Israel, de Jesus de Nazaré, e vocês dizem que é templo e morada dele. Mas se o Deus de Israel que poderia habitar em você, não existe mais, porque ele era espírito. E que ele não podia habitar em você, porque na época do Deus de Israel ninguém tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo se manifestava através de anjo aos discípulos, aos discípulos não, aos profetas. Aos profetas. E que se manifestava e saía, se manifestava e saía. E que, como que você pode ser templo e morada do Espírito Santo, se tu está no Deus de Israel e você está no Jesus de Nazaré, se um homem não pode entrar no outro? Jesus de Nazaré era um homem igual a você, meu amado. Dentro daquele homem estava Deus, como dentro de nós também está Deus, que você diz que é heresia. Meu amado, a graça não é para todos, a graça é para os eleitos. E que infelizmente, grande parte dos eleitos ainda estão no engano da religião. Mas não vai ficar ninguém aí, meu amado. Porque Deus, Ele está se manifestando, como se manifestou em mim. Eu era daí, dessa macumba. Então continua aqui, ó. Romanos 1,13. Porque não quer, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Então, Paulo tá falando aqui com os romanos, e ele está dizendo que ele tem muita vontade de ir lá, ter com eles pessoalmente, né, para que ele pregue a graça e que ele colha algum fruto. Então, essa missão agora, hoje, nesse século 21, quem tem essa missão somos nós, os pregadores da graça. E que nós estamos pregando aqui para quê? Para obter frutos. Quando você tem entendimento do Evangelho, né, e você faz seus comentários aqui, tendo entendimento, se inscrevendo no canal e se reunindo como igreja através do YouTube conosco, isso é um fruto que nós conseguimos. E que você deve fazer a mesma coisa. Entende? Quando você tiver o entendimento da graça, você se aprofundar no entendimento e você abrir um canal e pregar também, para você obter frutos. Entende, meu amado? Então, ele diz, olha, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Então, Paulo está se referindo entre os romanos e entre outros gentios. Então, ele continua no 14 aqui, que eu vou terminar aqui, ponto final, né? Para a gente continuar depois. Então, ele diz aqui no 14, olha, Romanos 1,14, onde nós vamos parar. Aliás, no 15. Romanos 1,15. Pois isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Então, Paulo, né, ele estava pronto para anunciar o Evangelho da graça de Deus em Cristo, o único Evangelho da Bíblia, do Novo Testamento, e que está de Romanos a Hebreu. Não existe outro Evangelho, não existe outro Evangelho na Bíblia do Novo Testamento, a não ser as 14 cartas de Paulo.
E Lira, por que você está falando isso? Porque esse cão, né? Esse cãozinho chamado pastor, esse cãólogo que estudou 6 anos e esses cães de saia, ele só prega o Antigo Testamento e pega a verdade de Deus e transforma em mentira somente para te roubar, meu amado, e te manter no engano. Por quê? Porque Mateus, Marcos, Lucas e João, eles pregam como Novo Testamento. E cãozinho não precisa ser advogado ou infeliz para entender que um testamento só tem validade quando o testador morre. Mateus, Marcos, Lucas e João, o testador, Jesus de Nazaré, infeliz, ele está vivo. Entendeu, meu amado? Você que está sendo enganado, o teu pai, ele faz um testamento, ele tem 50 casas, você tem 2 irmãos, ele deu 25 casas para um e 25 para outro, mas esse testamento, o teu pai está vivo. Você pode assumir as casas? Não pode, o testamento não tem validade, meu amado, só quando o papai morrer. Então, é a mesma coisa, Mateus, Marcos, Lucas e João, o testador está vivo, seu enganador. Então, amado, graça e paz.